aqui, e já que a aula, repita, é de atualidade, a atualidade a gente busca principalmente no noticiário, nós temos de novo uma manchete de jornal. Desgaste de Bush, crise econômica e planejamento de campanha impulsionam Barack Obama à vitória. Nós queremos entender, segundo os especialistas, por que Obama teria chegado ao poder, teria ganhado as eleições dos Estados Unidos. Vejam só, divulgação de fotos de iraquianos torturados por soldados norte-americanos. Essa pode ser uma das explicações. É exatamente ter ficado claro para o mundo que George W. Bush não foi levar democracia para o Iraque, pelo contrário, estava abusando da democracia, estava fazendo aquilo que ele acusava o seu inimigo de fazer, é que pode ter contribuído para a diminuição da sua popularidade. Essa sua impopularidade foi transferida porque George Bush não era o candidato à reeleição ou à eleição. O candidato do partido de Bush, e qual que é o partido de George W. Bush? O partido de George W. Bush é o Partido Republicano. O candidato dos republicanos era John McCain. Mas acontece que as pessoas pensaram o seguinte: George Bush não é apenas uma pessoa. George Bush é um conjunto, ele é uma ideologia do Partido Republicano. E se um republicano se comporta dessa forma, o outro republicano também não será diferente. Então, nos Estados Unidos, vota-se muito nas ideias representadas pelo discurso, pela própria ideologia do partido político. Nesse sentido, as pessoas entenderam que se Bush fazia dessa forma, McCain também poderia continuar a fazer. E, nesse aspecto, votos do Partido Republicano foram transferidos ao Partido Democrata, que é o partido do presidente Barack Obama. Uma outra manchete: a lenta reação do governo ao furacão Katrina. Lembra do furacão Katrina? Nós estamos aí com essas coisas terríveis que aconteceram recentemente, os terremotos no Haiti, o terremoto na Itália, em Áquila, no final do ano passado, lembra também? O terremoto italiano. Muito cuidado com a prova de atualidade, gente. A gente fica às vezes muito ligado na coisa mais recente e aí cai na prova um terremoto, mas que terremoto? Terremoto na Europa. E você não vai nem lembrar, porque na verdade, infelizmente, o noticiário, o que ele faz conosco? O noticiário ele foca tanto determinada coisa que ele apaga a anterior, não é? Então a gente fala assim: o terremoto no Chile, que é o terremoto do momento. É o terremoto no Chile. Aí eu já vou me apagando da minha memória o terremoto do Haiti, embora ele tenha sido tão impressionante que eu acho difícil esquecer o terremoto do Haiti com mais de 200 mil mortos, não é? Isso é terrível. Mas eu já esqueci o terremoto da Itália, que foi aquele terremoto lá em Áquila. Então dá uma pesquisada e não perca de vista essa questão. Então o que acontece? Lá nos Estados Unidos, nós estamos tendo, de algum tempo para cá, desde aquela tsunami famosa lá na Indonésia, nós estamos convivendo com muitas tragédias em função da questão climática, não é? Da questão ambiental. E houve nos Estados Unidos, é comum nos Estados Unidos, haver furacões, haver tufões nos Estados Unidos. Então, esse furacão Katrina, ele deixou uma grande quantidade de pessoas mortas e desabitadas na região da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. E a Louisiana, a cidade de Nova Orleans, ela tem uma grande concentração de negros e, evidentemente, de pobres. O que aconteceu? O presidente George W. Bush foi muito criticado porque o governo norte-americano demorou muito em socorrer as vítimas do furacão Katrina. E qual foi a crítica que se fez? Que o partido, além de ser racista, porque eram negros, que o partido não se preocupou com os pobres, que o governo gastava bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares para fazer a guerra, mas não gastou alguns milhões de dólares para socorrer em tempo hábil os próprios norte-americanos. E é interessante você assistir um clipe do U2 com aquela banda Green Day que chama The Saints Are Coming. Essa música, esse clipe, ela vai fazer uma analogia muito interessante, mostrando o quê? Mostrando o furacão Katrina e o exército americano, a Força Aérea Americana, vindo fazer o socorro das vítimas. Numa crítica, não é? De que o governo deveria ter usado todo o dinheiro, tecnologia e recurso que tem, para quê? Para salvar as pessoas e não, na verdade, para provocar mais mortes e guerras. E ainda falando sobre essa questão que possa ter catapultado a eleição do presidente Barack Hussein Obama.
A crise dos Estados Unidos. Porque a crise econômica, senhoras e senhores, ela foi provocada, sim, lá no mercado financeiro, no mercado imobiliário, mas a verdade é, e o presidente Lula falou sobre isso na 63ª reunião das Nações Unidas, na Assembleia das Nações Unidas, o que se disse foi que o governo norte-americano e os governos pelo mundo, principalmente o governo norte-americano, eles não usaram as medidas de controle que eles tinham para quê? Para impedir a crise. Então o governo norte-americano, o que deveria ter feito? Ele deveria ter interferido, ele deveria ter fiscalizado os bancos. E os bancos começaram a abusar da possibilidade de fazer investimentos com os tais títulos do mercado imobiliário norte-americano. Resultado, exatamente essa incompetência do governo em fazer a fiscalização teria contribuído para a crise. E, ao contribuir para a crise, diminuído ainda mais, não apenas a popularidade do presidente George Bush, como também ter minado os esforços do candidato McCain para chegar à presidência da República. E além disso, além do desastre de George Bush, nós tivemos o próprio desastre do candidato McCain. McCain, ali na manchete, escrito McCain vence o debate. Mas o que o candidato John McCain, do Partido Republicano, vai fazer? Ele convida uma mulher, Sarah Palin, a governadora do Alasca, e Sarah Palin seria uma grande jogada de marketing. Porque imagina, você ter a primeira mulher candidata a vice-presidente dos Estados Unidos. Até porque o candidato Barack Obama não convidou Hillary Clinton para ser a sua vice. Então muita gente achou no momento que Barack Obama tinha errado, que se ele tivesse chamado Hillary para ser a vice, ele teria mais força. E aí McCain faz exatamente isso, ele surpreende, porque não é muito próprio dos republicanos ter essa ideia de ter uma mulher como vice. E McCain então dá uma jogada de mestre, ele traz Sarah Palin. Mas Sarah Palin vai ajudar a piorar a própria condição de McCain. Já não bastasse ele ter a herança maldita do presidente George Bush, a Sarah Palin não ajudou muito, porque ela se revela totalmente contra o meio ambiente, ela diz que ela, se fosse eleita, ela iria permitir a extração de petróleo no Alasca, e se essa exploração de petróleo acontecesse, inclusive que os ursos polares não teriam lugar, né, na proteção em relação à questão do meio ambiente. Então todas essas questões juntas ajudaram a quê? Todas essas questões juntas ajudaram a dar a Barack Obama a vitória.